No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você anda tão impaciente e vou trazer algumas dicas práticas para você conseguir mudar isso no seu dia a dia. Oi, meu nome é Diana e nesse canal eu vou trazer conteúdos para você cada vez mais expandir a sua consciência e ter uma vida no mínimo mais divertida. Então vamos começar entendendo o que vem acontecendo com a maioria de nós. O nosso cérebro, ele está muito acelerado. Hoje em dia as coisas estão muito rápidas. A gente tem uma velocidade de informação muito diferente do que há alguns anos atrás. Isso faz mesmo que a gente se sinta mais acelerado e com a necessidade de fazer tudo muito mais rápido. Há uns anos atrás, se a gente queria ouvir uma música, a gente tinha que comprar o disco de vinil, ou a fita, ou às vezes esperar aquela música tocar no rádio. A gente não tinha tanta facilidade para acessar as coisas. E hoje em dia a gente tem. Isso acaba fazendo com que a gente transfira isso para o nosso dia a dia, para todas as situações. Mas ao mesmo tempo isso faz a gente dar uma bugada também. E aí a gente acaba querendo tudo muito rápido no nosso tempo e esquece que nem sempre isso é possível. É porque muitas vezes a gente depende de outras pessoas e cada pessoa tem um tempo diferente. E aí nessa hora sobe o sangue, a gente perde a paciência porque acha que aquilo pode ser feito muito rápido, achando que sabe qual é o tempo ideal para determinadas coisas e esquece que cada pessoa tem um ritmo e uma forma de fazer. Só que tudo isso traz também uma questão biológica. Porque toda essa aceleração, essa rapidez, essa intolerância faz com que o nosso corpo dispare muito cortisol. É o hormônio do estresse. É o famoso hormônio da luta e fuga. Antigamente a gente precisava fugir dos predadores. Então esse hormônio ele é importante para que a gente tenha agilidade e rapidez numa situação de perigo. Só que o problema desse hormônio no nosso organismo em excesso, ele acaba atrapalhando o funcionamento do nosso corpo. Outros hormônios que são importantes para o nosso corpo acabam perdendo a vez. O corpo entende que ele precisa ter uma carga alta de cortisol, ele entende que você precisa se manter vivo. E aí, por isso que muitas pessoas têm problemas hormonais, os hormônios sexuais, porque entre reproduzir e ficar vivo, o seu corpo sempre vai preferir te manter vivo. Então, mais uma razão para você aprender a controlar as suas emoções, a sua impulsividade e a sua impaciência, para que seu corpo consiga ter mais tranquilidade, ter mais saúde, parar de disparar em excesso esse hormônio. O seu corpo começa a funcionar melhor. Não é à toa que a gente ouve bastante que a maioria das doenças tem como causa o estresse, por conta dessa alta demanda de cortisol, que acaba atrapalhando o funcionamento do corpo, porque outros hormônios não conseguem ter prioridade. E falo isso para vocês com propriedade, tá? Porque eu já tive uma autoimune, hoje ela está em remissão. Já gravei um vídeo aqui no canal contando essa história, vou deixar o card aqui para vocês assistirem. Você vai ter que aprender a sair do piloto automático, que sim, para muitas coisas é importante, mas para outras que não estão funcionando, ele precisa ser desligado e você vai precisar ativar a sua presença. A primeira coisa, antes de qualquer reação, você vai precisar respirar. Nossa, respirar, mas isso todo mundo fala. Sim, e tem uma razão para isso. Você vai inspirar fundo por 4 segundos, segurar por mais 4 segundos e vai expirar lentamente. Isso vai ativar seu sistema nervoso parasimpático. Isso vai te ajudar a reduzir o estresse e também vai oxigenar todas as suas células do cérebro e vai fazer com que você tenha mais clareza para tomar alguma decisão. Outra coisa é aumentar a sua tolerância ao desconforto. Sabe aquelas situações que você tem vontade de surtar e sair correndo? Essas aí. Por exemplo, se você está no trânsito, o trânsito está todo parado, tá aquele buzinaço, você não consegue sair do lugar, não vai adiantar você continuar irritado, você continuar nervoso. Aproveita, vai ouvir um podcast, entra aqui no meu canal, maratona os vídeos para você ter mais autoconhecimento, usa esse tempo a seu favor. Outra coisa, diante de uma situação difícil, você vai precisar se perguntar, isso realmente importa? Sabe aquelas entregas que você está esperando ansiosamente, o entregador vai lá e atrasa 10, 15 minutos? Nesse momento, comece a se perguntar, realmente importa ficar nervoso aqui? Você vai perceber que a maioria das coisas nem são relevantes e você está gastando a sua energia ali. Outra coisa, cuidado com o imediatismo. O imediatismo ele pode estar ligado com aquela sensação de falta, que você precisa preencher
algum vazio com alguma coisa. Então, cuidado com essa sensação. Antes de ceder à impulsividade, respira, relaxa, começa a se perguntar se aquilo realmente é importante, se aquilo é relevante, se você realmente quer aquilo. Muitas vezes a gente toma algumas decisões de imediato porque acha que aquilo vai acabar, que aquela é a última oportunidade da vida e acaba às vezes até metendo os pés pelas mãos. Eu comecei a fazer esse exercício e eu comecei a perceber que um monte de coisa que eu queria para aquele momento nem era importante para mim. Eu estava muito ligada nessa sensação de preenchimento. Quando eu comecei a esperar um pouco para tomar as decisões, para fazer aquelas escolhas, eu comecei a ter mais facilidade com isso. Outra coisa é, pratique a permissão. Nenhuma pessoa é igual a outra. Não é. Permita que as pessoas sejam como elas são, não fica tentando mudar os outros. Por exemplo, no trânsito. Sabe quando a gente pega aquela pessoa lenta na nossa frente? Muda de faixa, desacelera, espera o trânsito fluir melhor. Você não precisa ficar xingando aquela pessoa, nem que seja na sua cabeça. Permita que ela seja como ela é. Muda de faixa, desvia o caminho e ok. Você vai ver como isso vai te fazer bem. E por último, não menos importante, flexibilidade. Às vezes as coisas não saem como a gente quer. E se tiver tudo bem com isso? E eu sei, por experiência própria, sentindo na minha pele, no meu corpinho, que parece impossível de ser assim. Só que se isso é uma coisa que já não está funcionando para você, já está te atrapalhando, você já percebeu isso, você vai ter que abandonar esse comportamento e essa ideia de inflexibilidade. E para ontem. E eu digo para ontem porque o seu corpo, ele pode começar a somatizar toda essa inflexibilidade para ele. E daí vem as hérnias de disco, vem problemas na coluna, problemas na cervical. Tudo isso pode ter relação com a inflexibilidade. E digo mais, tá? Na maioria das vezes você vai ver que nem é tão difícil, nem é tão sofrido ser mais flexível. Faz um favor para você. Pratique ter mais paciência. E o mundo está precisando, está gritando por pessoas mais pacientes e tolerantes.